Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. E aqui é o Darlison Andrade. Aqui é o Rodrigo Leal. E hoje, galera, a gente vai falar sobre o ICMBio. Estamos com o concurso do ICMBio aí na porta. A galera tá se preparando aí, o Florestal Brasil tá fazendo uma cobertura bem legal, trazendo materiais, trazendo conteúdo. E hoje a gente tá aqui com 2 servidores do ICMBio para trazer para vocês a experiência deles, tanto no processo do concurso em si, quanto a experiência deles no trabalho, né, dia a dia. Os 2 são analistas do ICMBio. Então, a gente vai bater esse papo aqui com o Darlison, com o Rodrigo, trazendo a experiência deles para vocês. Eu espero que vocês aproveitem, que isso sirva também tanto de incentivo quanto de preparação para vocês nesse processo, beleza? Eu queria já que a gente já começasse aqui com vocês se apresentando para o pessoal, né, tanto o Darlison quanto o Rodrigo. Falem um pouco de vocês aí e como vocês entraram no ICMBio, para a galera conhecer vocês. Ô, Rodrigo, vai lá. Você é mais velho. Rapaz. Então tá, pessoal. Eu sou o Rodrigo Leal, sou engenheiro florestal, formado Comecei na FICAP, a antiga Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, em Belém, e em 2000 entrei e me formei em 2004, em engenharia florestal. Aí em 2005 comecei minha vida mesmo profissional na área florestal, lá no Acre, no estado do Acre, e quando foi em 2009... eu fiz o concurso do ICMBio, foi o primeiro concurso do órgão, e eu fiz o concurso para analista ambiental, passei lá no estado do Tocantins, saí do Acre, fui para o Tocantins, passei 1 ano e meio, depois fui para o estado do Pará, voltei para o meu estado para trabalhar como analista ambiental. Estou aqui até hoje. Bom, eu sou o Darlison Andrade, analista ambiental também desde 2009. Eu formei na UFRA Tapajós, um processo que a UFRA de Belém fez de interiorizar o curso de engenharia florestal, né, no Pará. E olha que coincidência, eu estava entrando em 2004, o Rodrigo estava saindo. Eu lembro até hoje que naquela época o Rodrigo tinha uma participação importante nos movimentos estudantis. A gente ainda chegou a ter contato ainda nessa Sim. época de transição. E aí depois eu segui com a minha carreira na graduação. Trabalhei 2 anos no IBGE, né, sincronizando ali com a graduação. E aí comecei a estudar para concurso, cheguei a passar em alguns concursos ainda de nível médio, fiz depois uns 2 de nível superior, e aí apareceu o ICMBio. Eu já tinha, né, estudado sobre o concurso, aí quando fiz o concurso eu estava inclusive no mestrado em Belém, e aí foi a oportunidade de eu voltar para casa, porque eu fui lotado na Fluna Tapajós, próximo da minha cidade, lá, né, Monte Alegre, Santarém, ali no Pará. É isso. Legal, então os 2 são florestais, os 2 já se conheciam, a gente nem tinha marcado, assim, né? Eu tava pesquisando pessoas que trabalhavam no ICMBio, assim, e fiz o convite, né? Então vocês já se conheciam, então? Já. Legal, A nossa galera ali por exemplo, eu formei em 2004, né? Eu falo que a galera, assim, até 2009, 2008, 2009, os florestais lá da UFRA, Tapajós, Belém, eles se conhecem porque eram grupos pequenos, né? A gente, assim, se não se conhecia de bater papo e tal, mas se conhecia de vista. Eu conheço aquele cara lá. Então, já o Darlison eu já conhecia porque a gente se topou lá em Santarém, não sei se foi 2013 ou 2004 aquilo, que a gente foi lá para fazer um trabalho do CAEF, que é o Centro Acadêmico de Engenharia Florestal, né? E aí a gente estava trabalhando com a turma de lá, de Santarém, né? Para poder trazer para o movimento também. Foi logo no início da minha graduação, já peguei uma greve. Mas foi bom. Legal, e assim, e como, obviamente, né, o concurso público, ele tem toda aquela questão da estabilidade. No Brasil, há uma tradição muito grande, né, das pessoas prestarem concursos, né, por toda, enfim, a questão do concurso que todo mundo sabe, né? Mas de onde veio o interesse de vocês pelo ICMBio, né? Porque vocês falaram assim, vou fazer esse concurso aqui. Foi só mesmo pela oportunidade, um trabalho... Então, vocês fariam qualquer concurso? Ou o ICMBio foi um que chamou a atenção? Falou assim, não, eu quero trabalhar nesse órgão. Olha, no meu caso, a gente pegou um período bom de concurso na época de 2004, 2005. Eu formei em 2004, final de 2004. E entre 2005, 2006, 2007, a gente pegou um período bom de concurso. Teve concurso do INCRA, teve do ICMBio, do IBAMA, da Emater, teve do BASA, então todos esses eu fiz, né? Mas assim, sempre querendo a minha área, mesmo área florestal, área ambiental. Só que o ICMBio é um órgão que não é tão velho, ele foi criado em 2007, na época do governo Lula, pela ministra que era Marina Silva.
Uhum. E 2009 quase ninguém conhecia. Eu particularmente nem sabia o que era muito assim o que era o ICMBio. Eu estudei para o IBAMA, que foi na mesma época, queria passar no IBAMA, né? E o ICMBio foi mais assim pelo que eu havia estudado pro IBAMA, eu já usei o conhecimento já para fazer a prova do ICMBio. Mas a minha ideia era trabalhar no IBAMA, até porque eu não conhecia muito o que era unidade de conservação, não sabia como é que seria a lotação, ficava preocupado de ir para um lugar assim que eu não conhecia, né? O cara recém-formado. Recém não, já tinha 4 anos, mas assim não tinha tanta experiência, né, de trabalho em órgãos, né, federais. E aí eu acabei passando no ICMBio e hoje eu não me vejo fazendo outro trabalho, né? Eu gosto muito do trabalho que a gente faz como analista ambiental no ICMBio, porque é uma área ampla da área ambiental e eu consigo fazer um trabalho legal dentro daquilo que eu estudei, né, que eu me preparei. Eu sou de uma época lá em Santarém que a gente não tinha tantas ofertas de graduação. A gente vê a UFOPA hoje com bastante curso. Eu digo que a juventude é privilegiada hoje porque tem mais opções de graduação. Então, na época, eu tinha poucos cursos para escolher. E aí eu lembro que eu fiz o vestibular para biologia e engenharia florestal, porque eu sempre fui muito mais próximo da área ambiental. E aí passei nos dois, né, e tinha que escolher porque era tudo à tarde, e aí acabei eu escolhendo a engenharia florestal, e confesso que o nome engenharia, né, pesou bastante, assim, até apesar de eu não saber muito bem o que significava isso na prática, logo no início do curso eu lembro que isso pesou muito, eu quero ser engenheiro. Até hoje o Rodrigo ainda briga comigo, fala engenheiro Darcy, porque eu gosto do engenheiro. Estudei bastante, passei vestibular e também na faculdade. Agora eu sou engenheiro. Mas eu lembro bem disso, da dificuldade da gente ter oportunidades, né? E aí eu sou muito grato, inclusive, à universidade pública, porque permitiu que eu conseguisse ir para a graduação, né, sem precisar pagar, porque a gente não tinha condições de pagar um curso privado. E aí, quando surgiu o concurso do ICMBio, na verdade, eu já vinha de uma vontade anterior, que um colega de trabalho hoje, eu sempre conto essa história, o Maurício Santamaria, trabalhou como chefe da reserva extrativista Tapajós Arapiuns por muito tempo lá em Santarém, está lá até hoje. Ele fez uma palestra na UFRA. No final desse curso de graduação que eu estava fazendo, ele foi lá e apresentou o que fazia um analista ambiental do ICMBio. E ele vinha do IBAMA e tinha migrado para o ICMBio. E aí, ao apresentar as atribuições do órgão, eu confesso que eu fiquei muito empolgado, porque eu vi que tinha a possibilidade de eu trabalhar ali pertinho, que era a Floresta Nacional do Tapajós. Ele falou bastante da flora, do manejo florestal comunitário. E aí ele brilhou o olho, né? Poxa, eu posso trabalhar num lugar que eu tive aula prática, que eu gostei de conhecer, né, o empreendimento da Conflona, e de fato foi um sonho, cara. Eu fiz o concurso, me dediquei bastante na época, esses concursos que o Rodrigo falou, eu passei em alguns deles, mas eu queria mesmo o ICMBio. E aí, assim, trabalhei, né, com muito prazer durante todo o tempo que eu fiquei lá. Eu digo porque agora eu estou atuando mais recentemente no Serviço Florestal Brasileiro, eu fui requisitado. Mas o meu coração, de fato, está lá no ICMBio, porque é onde eu entrei, eu ainda sou servidor do ICMBio, e desde o início eu tinha essa vontade de contribuir com a missão do Instituto. Maravilha, vamos já entrar nesse ponto. Então, você falou das atribuições do concurso. Eu imagino que a galera que vai fazer o concurso já tenha lido o edital, eu espero, e saber as atribuições do cargo, né? Mas vamos falar pro pessoal, o que faz um analista ambiental? Quais são as principais atribuições? E aí eu também queria que você fizesse esse link, né, da formação de engenheiro florestal. O que é ter a formação, ter já uma bagagem, né, na engenharia florestal, o pessoal também que é engenheiro ambiental, as outras engenharias, enfim, as outras graduações. O que contribui a formação de vocês na atuação de um analista ambiental do ICMBio, por exemplo? Olha, eu digo que o analista ambiental, ele é um gestor. Eu jogo tudo num pacote, assim, numa sacola e chamo de gestão, porque a gente acaba sendo gestor. Por quê? Porque a gente trabalha com regulação, trabalha com fiscalização, trabalha com licenciamento, trabalha com auditoria ambiental, trabalha com ordenamento pesqueiro, trabalha com ordenamento florestal, trabalha com conservação de ecossistemas, trabalha com várias atividades que eu chamo de gestão. Por exemplo, eu sou engenheiro florestal, né? Formei engenharia florestal. Fui trabalhar, minha primeira experiência foi lá para o Cerrado. Eu fui lá para o Tocantins, região do Jalapão. Então, eu trabalhava numa área onde eu não conhecia tanto, Cerrado. Eu estudei para a floresta amazônica, mas eu comecei a trabalhar no Cerrado e lá tem muito incêndio lá na região do Cerrado. Então, eu tive que aprender essa questão do manejo do fogo. Então, já utilizei algumas coisas que eu tinha aprendido nas disciplinas
da engenharia florestal, né, de combate a incêndio, e foi aprendendo muita coisa no trabalho mesmo, né, na parte de gestão socioambiental também, que é uma coisa que a gente precisa muito de servidores, né, principalmente o pessoal que está entrando agora, que tem uma aptidão para trabalhar com populações tradicionais, porque as reservas, as unidades de conservação, seja Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Estação Ecológica, que é de proteção integral, elas, pelo menos na Amazônia, elas possuem populações vivendo nela. Então, assim, quando a gente estuda que uma unidade de conservação de proteção integral, ela só permite o uso indireto, ou seja, não o direto, a gente entende que não é permitido populações tradicionais viverem nela, mas na realidade vivem muitas populações. Eu, por exemplo, para quem estudou aí para o concurso, que já sabe o que é estação ecológica, que é uma categoria de proteção integral, é uma das mais restritivas, mas lá onde eu trabalhei na Estação Ecológica Serra Geral, possui uma comunidade quilombola que utiliza os recursos lá. Então a gente teve que fazer um trabalho em termos de ajustamento de conduta, algumas regras que tiveram que ser cumpridas, mas que garantisse essa vida dessas populações lá dentro. Então são coisas que a gente tem que ter uma aptidão para saber trabalhar, né? Essa questão socioambiental, que às vezes a gente não consegue nem ter na graduação, mas muita coisa. Assim, a gente espera que as pessoas que vão entrar no órgão, eles tenham essas experiências com movimentos sociais, né, com os estágios. Então, essa ideia que a gente se conheceu lá, eu e o Dalisson, foi exatamente de ter os centros acadêmicos da engenharia florestal, ter essa participação na formação dos egressos das universidades, né, dos estudantes, futuros engenheiros, para poder trabalhar. E hoje, na gestão das unidades de conservação, a gente tem o fiscal ambiental que trabalha com a questão mais da proteção, né, faz a fiscalização, mas ele precisa ter essa aptidão de lidar com essas pessoas, né, que são as pessoas que dependem desse recurso, e muitas vezes tem as questões que elas fazem, causam as infrações, né, os delitos, né, por questões mesmo que acabam impactando bastante o meio ambiente e que devem ser punidas, mas tem aquelas que dependem daquilo. Eu trabalho com populações de pescadores, né, comunidade de pescadores. Então, a gente faz o nosso trabalho, né, mas a gente tem que ter um tato, tem que ter saber lidar com essas pessoas também. Eu diria isso, assim, que o analista faz. Legal, massa. Eu vou complementar aqui, pegando a palavra do gestor, eu diria até que o analista ambiental, na real, é um gestor de problemas. Cara, é problema de todo jeito. Só que, assim, mais do que um gestor de problemas, é um buscador de soluções. Porque também não adianta você se deparar com um problema e não tentar, de alguma forma, contribuir para buscar uma solução. E o analista ambiental, independentemente do território que ele está atuando, porque no dia a dia ele está gerindo territórios, né? Está mediando conflitos e tudo isso exige, inclusive, uma formação multidisciplinar. É, inclusive, uma característica que as pessoas criticam muito no concurso, né? Que o concurso ele deixa aberto para várias formações. Mas eu digo, assim, com toda a tranquilidade do mundo, eu aprendi muito com vários colegas que não são engenheiro florestal. Aprendi um monte e aprendo até hoje, porque são visões diferentes do mundo. Aprendo muito com os colegas que vivem nas comunidades, os moradores das unidades de conservação, com outros profissionais que atuam em órgãos parceiros, porque quando a gente está buscando soluções para problemas complexos, e em geral, os problemas das unidades de conservação são muito complexos, você precisa ter um olhar amplo, você precisa de fato ter formações diferentes, porque só o engenheiro florestal não vai encontrar as soluções necessárias para os problemas que a gente se depara no dia a dia. E aí, por isso que eu acho assim, além de ter todo o lado mais atrativo da função, né? Poxa, analista ambiental lida com os lugares mais bonitos do Brasil, né? A gente fala aí dos parques nacionais, as unidades de conservação em geral são muito bonitas, mas no dia a dia a gente lida mesmo com pessoas, né? Porque são as pessoas que arranjam o problema e que também buscam soluções. Então, quando a gente está falando de trabalhar com conservação, não se iluda de achar que você vai trabalhar com bichinho, né? E esporadicamente você vai trabalhar com algum bichinho, vai salvar um ou outro. Mas no dia a dia, 90% do seu tempo vai ser com pessoas. E aí, para você lidar com pessoas, você tem que ter esse olhar multidisciplinar. Então, o analista ambiental, ele de fato precisa ter isso muito claro. Assim, com a minha especialidade, muito provavelmente eu não vou conseguir resolver todos os problemas. Eu vou precisar pedir ajuda, pedir apoio. É por isso que as nossas equipes são tão diversas. Legal. E sabe outra coisa que queria até, aproveitando aqui o Dales falou, me lembrei de uma coisa. Eu acho que assim, que nunca fiz uma pesquisa para saber a formação dos colegas que entram, né? Mas eu acredito, né, Dales, que tenha bastante biólogo. E, independente de ser biólogo ou não, mas muitos entram assim com uma perspectiva muito grande de fazer pesquisa. E não dá. Por isso que o Dales falou, né? Que, sobre toda essa atribuição que a gente
precisa desenvolver, acaba não tendo tempo de fazer uma pesquisa. Mas a gente tem um instrumento de gestão, né, que é a pesquisa e monitoramento. A gente tem um projeto que é o Programa Monitora, acho que até o Dali já trabalhou com isso, mas ele não permite que você faça a pesquisa, sabe? Quem vai fazer as pesquisas são os pesquisadores das instituições, mas o analista ambiental, ele consegue fazer um trabalho, né, com a avaliação, né, dessas pesquisas, fazer todos os procedimentos necessários para que a pesquisa seja realizada e que esteja de acordo com a política daquela unidade. Então, isso é bem legal. Mas é só para não criar muita expectativa de quem quer entrar no órgão para fazer pesquisa, porque ele acaba não conseguindo fazer. Mas ele tem um papel muito, muito grande nesse quesito. Legal. Até tem os espaços, né? A gente tem hoje no ICMBio 13 centros nacionais de pesquisa e conservação, mas assim, o que o Rodrigo fala é importante, porque às vezes a pessoa já chega querendo implementar a sua vontade. Muitas das vezes a realidade não permite. Então ela vai cair, por exemplo, em uma unidade de conservação em que a prioridade ali é você fazer a gestão do território, talvez uma ação de fiscalização ou alguma ação de regularização fundiária. Muito provavelmente ele vai ter que deixar essa vontade de fazer a pesquisa de lado, resolver aquele problema primeiro. Lá no futuro, quem sabe ele consiga executar a sua vontade. Então, no dia a dia das unidades de conservação tem muito conflito, porque muitas das vezes você quer que a sua vontade prevaleça sobre o que é prioridade da gestão da unidade de conservação. Então, esse contexto da pesquisa, ele é bem interessante de ser discutido, porque a gente tem o ICMBio como um órgão de pesquisa científica também, mas ele não faz só isso. Diria até que essa é uma parte pequena frente ao tanto de atribuições que a gente tem como analista ambiental. E aí tem alguns colegas que acabam conseguindo atuar mais próximo das suas temáticas de formação, atuam em centros nacionais que estão vinculados ali, por exemplo, algum táxon de fauna, e aí ele estudou para aquilo, ele vai ter essa especialidade dele valorizada naquele centro e vai conseguir realizar pesquisa. Mas não é a realidade da maior parte dos colegas do Instituto. E muitas das vezes ele consegue isso depois de alguns anos pelejando no dia a dia nas unidades de conservação para aí sim ele ir para um local que tenha a pesquisa como uma atividade mais rotineira. Então isso que o Rodrigo fala é bem real, as pessoas têm que ter clareza disso para não se frustrar. Dálio, aproveitando, tu sabe se esse concurso vai ter vaga para os centros de pesquisa ou é só para as unidades de conservação e a sede? Não sei te dizer agora, não sei se eles vão lotar depois, assim, pelo que eu me lembro, aí o Lucas pode estar melhor do que eu, até que ele deve ter lido. Eu não sei se tem a lotação indicada já, eu acredito que não. Aí vai depender muito de como que a sede vai alocar depois frente às necessidades. O que tem de novidade que eu sei já é que tem muita vaga para a sede, para Brasília. Pra sede, isso é uma coisa que não tinha acontecido ainda. Das 230 que tem para analista ambiental, 90 são para Brasília. E eu te falo, eu trabalhei aqui na sede, né? Eu coordenava o programa Monitora por 3 anos. E assim, as coordenações em Brasília, elas estão esvaziadas. Então assim, de fato é necessário ter essa reposição. Por isso que eu acho que eles estão priorizando algumas vagas para cá. Porque uma cabeça pequena não tem condições de dar conta de um órgão desse tamanho, né? E a sede, querendo ou não, é quem coordena boa parte das ações, né? E as coordenações, de fato, estão esvaziadas. Entendi. Ô Darlison, eu fiquei curioso na tua apresentação, você mencionou que hoje trabalha no Serviço Florestal Brasileiro, né? Isso. Como é que funciona isso? Você faz o concurso do ICMBio, mas aí tem essa demanda no Serviço Florestal, existe essa migração entre os órgãos? Quer dizer, a pessoa pode vir a trabalhar no IBAMA, por exemplo, também? Como é que funciona isso? A lei lá, que já faz tempo que eu estudei para concurso, né? Mas o nosso regimento lá, ele estabelece que você pode fazer a redistribuição de um órgão para o outro, né? Isso tem que ser acordado entre as instituições. Não é o caso meu. No meu caso, tem uma lei específica, a lei que criou o Serviço Florestal Brasileiro, ela dá essa prerrogativa para que o Serviço Florestal faça requisições de servidores de outros órgãos. Inclusive, isso nem pode ser negado, na verdade. Então, o Serviço Florestal, em geral, ele negocia, né? Ele primeiro faz um contato com o órgão, eu estou com interesse no servidor tal, e aí o órgão de origem concorda. Mas, em geral, essa requisição, quando ela se efetiva, depois para pegar o servidor de volta, inclusive, é bem difícil, porque a lei dá esse poder para o Serviço Florestal.
Entendi. E aí foi nesse processo de requisição que eu fui para o Serviço Florestal. Hoje eu estou ocupando um cargo comissionado lá, mas tem colegas que foram requisitados e atuam lá sem cargo comissionado também. Tem essa possibilidade. E você tem a opção de dizer assim, não, eu não quero, ou não? Não tem essa... Tem essa opção. Entendi. Tem essa opção. Em geral, primeiro o convite vai para o servidor concorda, aí vai para a chefia. Mas tu ainda está lotado no ICMBio, só está com cargo no Serviço Florestal, sou lotado, né? Na coordenação de monitoramento da biodiversidade, a Comob, aqui em Brasília. A lotação não mudou, então, né? Não mudou, a lotação não mudou. Se eu perder meu cargo, eu volto pro ICMBio, entendeu? Legal, isso é interessante, e aí essa né? Questão do serviço, saber. Desculpa, Lucas, essa questão do serviço, para mim, assim, tem sido vantagem por culpa da formação em engenharia florestal. Então, eu estava precisando dessa experiência num órgão que, de fato, tivesse mais próximo das temáticas de formação. E aí eu achei que era oportuno. Mas, em geral, a pessoa, de fato, precisa concordar. Precisa querer, né? Não é forçado, não é obrigado. Legal. E vocês conseguem explicar rapidamente pro pessoal aí a diferença entre o IBAMA, entre o Serviço Florestal Brasileiro, entre o ICMBio? Como é que é dividida essa atuação, assim, na prática, né? Dentro do território brasileiro? O que é digamos assim, responsabilidade de cada órgão? Olha, o Ministério do Meio Ambiente, ele tem algumas autarquias, né, que trabalham para o Ministério do Meio Ambiente, são ligadas a elas, a ele, Ministério. O IBAMA, o ICMBio, o Serviço Florestal Brasileiro e a ANA, né, Dades? O Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Aí, o Jardim Botânico, né? Então, a gente no 2007, eu vou falar um pouco do ICMBio, IBAMA, aí tu fala mais do Serviço Florestal, ou se quiser também complementar, claro. Aí, antes de 2007, quando não existia o ICMBio, todo o território brasileiro, qualquer tipo de atividade potencialmente poluidora era de competência do IBAMA, né, fazer sua regulação, né, sua fiscalização, seu monitoramento e tudo mais. Com o governo de 2007, né, a ministra Marina Silva criou o órgão ICMBio e a gestão apenas das unidades de conservação passaram a ser realizadas pelo ICMBio, né, e aí os servidores que eram, na época, lotados no IBAMA, passaram a fazer parte do ICMBio para poder fazer a gestão dessas unidades. Então, a gente faz quase tudo que o IBAMA faz, só que a gente é restrito às unidades de conservação, né, que foram criadas a partir de 2007. Então, é basicamente isso. A atribuição é basicamente a mesma. Quando a gente vê lá nos editais de concurso, as atribuições são basicamente as mesmas, só que a gente se restringe a trabalhar nas unidades de conservação, diferente do IBAMA, que é em qualquer parte do território. Inclusive, eles dão apoio para a gente em algumas atividades de dentro dessas unidades de conservação também. E aí tem uma característica do ICMBio que eu particularmente gosto muito, assim, que é essa relação com os territórios, né? Então, o ICMBio, ele atua em uma unidade de conservação, ele, ao fazer uma fiscalização, por exemplo, ele sabe que as consequências dessa fiscalização voltam para o próprio ICMBio. Ao fazer uma ação de regularização fundiária, ele sabe que também as consequências disso voltam para o próprio ICMBio, porque ele é o gestor daquele território. Então, a grande diferença que eu vejo do ICMBio para os demais, que foram citados, é que essa relação ali com os interesses locais, ela é muito mais evidente no ICMBio. Por isso que eu falei que o analista ambiental, ele atua muito gerindo problemas e mediando conflito, porque o escritório de uma unidade de conservação, isso é cotidiano. Ele vai receber muitas demandas, algumas ele vai gerar, inclusive, né? Às vezes alguma ação que foi feita gera desdobramento e aquela pessoa vai para o escritório procurar para entender o que aconteceu e apresentar seus argumentos. Esse é o grande diferencial no meu entendimento, assim, porque o IBAMA, ele tem uma atuação nacional, então com temas que são estratégicos para o país, né? Grandes licenciamentos, né? Obras que são de interesse nacional, essas ações de combate a grandes incêndios, essas ações de fiscalização que envolve crimes que às vezes exigem até operações da Polícia Federal, então, né, para às vezes desmontar uma quadrilha, né, que está envolvida ali com outros crimes, inclusive. Então o IBAMA tem essas ações maiores e aí território indígena, né? O IBAMA atua muito forte em território indígena, que a gente não atua, né, o caso do ICMBio. Então eu vejo essa diferença muito grande aí entre IBAMA e ICMBio nessa amarração com os territórios das unidades de conservação. O ICMBio isso é muito forte. O Serviço Florestal Brasileiro,
hoje não tem a mesma figura que tem o ICMBio e o IBAMA, ele não é uma autarquia. Ele tem uma condição muito parecida com uma secretaria do Ministério do Meio Ambiente. Então, se a gente vê a estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente, você vai ver lá várias secretarias, de repente aparece o Serviço Florestal Brasileiro. Ele foi criado de uma forma muito diferente. A gente está nessa luta até hoje de que o Serviço Florestal seja reconhecido, né, e transformado numa autarquia, porque isso traz fortalecimento para as nossas agendas. Mas ele tem essa diferença também que acaba implicando em algumas dificuldades para a gente. Por exemplo, concurso específico para o serviço florestal é mais difícil de acontecer, né? O ICMBio tem como barganhar isso muito mais fácil do que o serviço florestal. Em termos de atribuição, nossa grande referência é a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que criou o Serviço Florestal Brasileiro. Então, o que isso implica na prática? As pessoas associam muito o serviço florestal com as concessões florestais. Sim, mas basicamente a associação que eu faço, sempre. Justamente. Mas o Serviço Florestal não faz só isso. Entendi. Por exemplo, eu estou atuando hoje numa coordenação geral que trabalha a implementação do Inventário Florestal Nacional, que é um esforço do país para conhecer o nosso potencial florestal. A gente faz amostragens no Brasil inteiro. Já tem mais de 12 mil pontos de amostragem feitos em todos os biomas. A gente já inventariou 60% do país, que é um país gigantesco. Massa. Sempre que sai um relatório, a gente coloca no Florestal Brasil. Saiu o relatório da... a gente cuida do Sistema Nacional de Informações Florestais. Então, a referência do governo brasileiro hoje com relação a informações sobre as florestas do Brasil é o Serviço Florestal que gerencia. Entendi. Inclusive, os relatórios internacionais, somos nós que fazemos os reportes sobre as florestas, né? Qual o estado das florestas do mundo. Quem fala das florestas do Brasil é o Serviço Florestal Brasileiro. A parte de regularização ambiental também, o Serviço Florestal tem uma atuação importante, né, prevista inclusive no Código Florestal. Bioeconomia, a gente tem ações também de bioeconomia, tem uma coordenação geral para isso, tem uma coordenação de manejo florestal comunitário, inclusive. Então, assim, tem um pacote de outras ações que nós fazemos, mas nesse recorte florestal. A questão é que o Serviço Florestal ele é pequeno frente à sua missão e quando comparado ao ICMBio e ao IBAMA, nós temos pouco mais de 100 servidores, mesmo com esse poder de requisição. E isso também acaba sendo um problema, né? Porque a missão é gigantesca, o país é enorme, mas o órgão é pequeno, né? Perfeito. É isso, para complementar a fala do Rodrigo. Massa, acho que deu para entender bem essa diferença, é bacana a galera ter essa dimensão, né? Bom, que dica vocês dariam para o pessoal que está se preparando, que está estudando para o concurso, além de, obviamente, estudar, pegar o edital e estudar, né? Mas que dica que vocês dariam, que dicas que vocês, o que vocês fizeram, que vocês consideram que valeu, assim, putz, isso aqui me ajudou, isso aqui que eu fiz me ajudou a passar na prova? Olha, cada um tem o seu jeito de estudar, né? Tem gente que estuda anotando, tem gente que estuda só lendo, tem gente que estuda fazendo as provas do concurso, as provas anteriores. Quando eu estudei e me dei super bem na prova do IBAMA e do ICMBio, eu gosto de estudar concentrado, né? Sem barulho, chegar num canto assim reservado, estudar e fazer a leitura, né? Eu peguei praticamente todo o edital, né? O conteúdo programático e praticamente fiz, acho que 95% a 100%. Acho que não chegou a 100% do conteúdo, mas uns 90% a 95% eu consegui estudar fazendo leitura. Eu não sou muito de ficar escrevendo, eu faço mais a leitura e depois daquela leitura eu pego as provas anteriores do CESP, na época era CESP, agora é Sebrasp, e resolvia. Isso ajuda muito pegar as provas anteriores, porque eu percebi que muitas vezes as perguntas, elas, se não são as mesmas, elas são muito parecidas, sabe? Então é legal fazer esse exercício de pegar as provas anteriores e resolver, sabe? Porque o Sebrasp, ele tem, como eles usam aquela metodologia de falso ou verdadeiro, né? Falso ou verdadeiro, certo ou errado, sendo que uma errada anula uma certa, então tem que prestar bastante atenção. Então, a gente fazendo esse exercício, com provas anteriores, a gente começa a exercitar o cérebro para poder ver essas questões, tipo, a gente chama de pegadinha, né? Então, tá muito
muito fácil isso daqui, não. Essa é uma afirmativa aqui que tá muito, assim, muito fácil. Então, preste atenção num nãozinho, numa vírgula, alguma coisazinha, alguma palavrinha ali que torna aquele sentido errado. Você acha que tá certo, mas torna ele errado. Então, eu daria essa dica de se exercitar com outras provas, porque às vezes a gente estuda bastante aquele conteúdo, diz, não, eu tô safo, tô preparado ali para se cair aquele assunto, eu vou resolver, eu vou acertar. Só que na hora, a pergunta lá, afirmativa lá, ela tem aquele detalhezinho que faz a pergunta mudar de sentido. Cara, isso aí de uma errada eliminar uma certa é pesado, né, cara? Se você não tem certeza, aí deixa em branco. Mas também não pode deixar muito em branco, porque senão você vai perder muito ponto. Então tem que ter uma dosagem em relação ao que você marca também. Entendi. Eu vou fazer uma reflexão primeiro aqui sobre questões mais filosóficas, né? Eu acho assim, primeiro você tem que querer de fato, né? Porque as pessoas também querem que as coisas caiam do céu, né? Não vai cair, cara. Ah, eu vou fazer a prova, vou arriscar. Não vai passar, cara. Ah, vou na sorte. Não vai passar. Porque, em geral, assim, o que eu percebo? A maioria dos candidatos não se prepara. Sendo muito franco, assim. Se a pessoa fizer uma autorreflexão, ela vai saber se ela se preparou. Então, assim, primeira coisa, eu diria que você tem que fazer a melhor preparação que você pôde fazer. No que era possível você fez. Então, assim, se orgulhe da sua trajetória. Poxa, quando chegar no dia da prova, poxa, eu fiz o máximo que eu poderia ter feito. Então, assim, o que não tá no meu controle, beleza, a sorte vai me ajudar. Mas aumente as condições, aumente aquilo que está no seu controle. Então, assim, se você poderia ler o conteúdo inteiro que está lá no edital, leia. Se prepare, como o Rodrigo falou. Tente chegar ao máximo possível do que está lá previsto de conteúdo programático. Tudo, porque tudo que está lá pode cair. Então, eu vejo muito isso. As pessoas arriscam a sorte. Não, eu vou estudar um pouquinho porque vai cair esse pouquinho que eu estudei. E aí chega lá, se depara com várias questões e fica inseguro. E aí fica nessa, e agora, marco ou não marco, deixa em branco. Então, assim, você acabou não se esforçando o suficiente. Então, por isso que eu acho que primeiro você tem que fazer esse exercício. Será que eu quero mesmo? Porque depois que você decidir, não, eu quero passar no concurso do ICMBio. Aí você vai organizar a sua rotina. E aí eu me lembro que eu li um livro de um cara chamado William Douglas, era Como Passar em Provas e Concursos Públicos. Esse cara hoje, ele é um cara famoso aí nessa área de concursos públicos. Quem estuda para concurso já deve ter ouvido falar dele. O livro dele, cara, é fantástico, porque ele te ensina a montar essa rotina de estudos. Eu lembro que eu montei a minha, segui ali a risca. Então, isso é um segundo ponto. Você tem que aprender como estudar, né? Porque até isso a gente aprende, como estudar. Tem técnica de memorização, tem a questão de espaçamento do conteúdo que você lê, tudo isso você tem que saber, que vai te ajudar. Então é isso, primeiro querer, depois saber o como você vai estudar, organizar a sua rotina, ter disciplina, e aí você vai chegar no dia da prova, você vai se sentir preparado. Se você se sentir preparado, cara, não tem concorrência pra ti. Isso eu sempre falo também, não existe negócio de, porque é muito concorrido. Cara, você concorre só com você. Todos nós temos capacidade. Se prepare, organize sua rotina, leia o conteúdo que tiver que ler. Chegar no dia da prova, você vai dizer, poxa, eu me preparei o máximo que eu poderia ter me preparado. Você tem muita chance de passar. E eu falo isso porque eu já conheci colegas que estavam desacreditados e aí, depois que a pessoa botou na cabeça, não, eu vou passar, organizou a rotina e passou, cara. Então, assim, a concorrência é contigo mesmo, é igual no esporte, cara. Você concorre com a tua versão anterior. E aí, você tem que pensar assim, poxa, se essa é a minha oportunidade, eu tô cuidando do meu eu do futuro, né? Para que lá na frente você não olhe para trás e diga, poxa, eu poderia ter estudado, eu tive a oportunidade. Como o Rodrigo falou, ele viveu uma época comigo de muitos concursos. Isso tá voltando agora de novo. Daqui a um tempo, talvez isso não seja uma realidade. Você vai olhar para trás e vai dizer, poxa, eu tive chance, não aproveitei. Frustrante, né? Então, assim, faça diferente, cara. Quando chegar lá na frente, olhe para trás e diga, cara, eu aproveitei o máximo, sou concursado, sou analista ambiental do ICMBio. Quem sabe lá na frente você não tá fazendo uma entrevista, né, falando sobre a tua trajetória. É isso, cara. Eu acho que a pessoa tem que buscar construir a sua jornada, né? Todos nós temos esse poder de construir a nossa jornada e preparar um futuro melhor pra gente. Cara, perfeita, né? Excelente reflexão. Eu acho que é isso mesmo, né? Até a própria época, né, em que esse concurso vai ser feito, agora é época de Natal, aí daqui a pouco já entra Carnaval, né? São escolhas que as pessoas vão ter que fazer, né? De abdicar um tempinho com a família, um tempinho talvez com os filhos, com a esposa, com a namorada, com os amigos, nessa época de final de ano, de férias, aí o cara tá ali nas férias do trabalho, então da faculdade, né, tá para se formar e tudo, e quer curtir normal, né, mas a prova é já em fevereiro, então as pessoas vão ter que fazer escolhas realmente, e para não se arrepender lá na frente, assim, putz,
se eu não tivesse viajado pra praia no Réveillon, acho que eu tinha passado aquela semana que eu fiquei na praia, fez diferença. E realmente faz, né? Eu acho que faz bastante diferença. Então, muito boa, né? Essa fala de vocês em relação a isso, de como se preparar para um concurso. A gente tem tentado aqui no Florestal Brasil ajudar as pessoas o máximo possível com conteúdos, né, com informação, fazendo resumo da história do ICMBio no YouTube, para que a pessoa possa estudar de uma maneira mais leve, né? Então, naquele tempo livre que o cara estaria assistindo outra coisa no YouTube, vai lá ver um vídeo do Florestal Brasil sobre o Chico Mendes, sabe? Que de repente pode cair alguma coisa em relação a isso. Então, vai ver sobre o SNUC, vai ver sobre a lei de crimes ambientais. A gente tem conteúdo no Florestal Brasil sobre tudo isso, né? Então, faz o teu tempo livre também ser o ICMBio também, né? O teu momento de relaxar também, põe lá na televisão, ao invés de ver outra coisa, vai ver conteúdo sobre o ICMBio. Eu acho que isso é importantíssimo. No YouTube tem muito material para as pessoas estudarem. Eu acho que hoje tá até bem mais fácil, né, do que na época de vocês fizeram concurso. Eu acho que não tinha toda essa facilidade de internet, né, de lista de materiais, tudo. O cara tinha que ir na banca, comprar uma apostila, né? Comprar um livro, né? Ir para a biblioteca estudar. Então, acho que hoje é um pouco mais fácil, né? Para as pessoas se prepararem em relação a isso. A oportunidade, como você falou, Dalisson, tá para todo mundo, né? Todo mundo tá no mesmo mar, né? É só saber navegar aí. Como é que foi isso? Qual é a dificuldade de vocês para estudar para a prova nesse sentido? Que eu acho que a internet era outra época, né? Quando vocês estavam se preparando para isso. Foi há 84 anos. Cara, eu lembro, foi 2008, né, que deu. Já tinha muita coisa na internet ou não? Não, tinha, até que a gente buscava no Google, assim, algumas coisas, tipo legislação, por exemplo. Legislação, eu fiz questão de... Mas era no Cyber, né, Rodrigo? Tu lembra que tinha o Cyber? A gente não tinha em casa Cyber, notebook, igual tem hoje, assim. Tinha que pagar lá no Cyber. Eu vou pagar meia hora pra baixar o edital do ICMBio. Ou então eu trabalhava lá no IMAC, que é o Instituto de Meio Ambiente do Estado do Acre, lá em Rio Branco. Aí eu pegava as horas vagas ali que eu tinha, baixava um monte de material, colocava no disquete, brincadeira, né? Era no tempo do disquete. Não é do pendrive, não é. Colocava no pendrive e levava para casa. Isso tudo no pendrive, né? E ficava estudando lá em casa também, sabe? Mas não era tão fácil como é hoje, não. Eu lembro bem, cara, porque eu tava terminando a graduação, né? E assim, só para tu ter uma ideia, na graduação a gente não tinha tantos computadores. Tinha um laboratório do programa LBA lá em Santarém, que eles montaram uma sala de informática. E assim, era o espaço que a gente usava para acessar a internet, assim, era onde tinha condição de internet, porque fora dali eu só conseguia acessar em Cyber, eu não tinha computador em casa com internet. E aí eu lembro que eu usava, de vez em quando ia lá e baixava, né, essa parte de legislação principalmente, porque tinha que pegar coisa atualizada. E aí lia muito livro, cara, biblioteca, vivia muito na biblioteca também. E de fato, assim, eu acho que hoje tá muito mais fácil. A pessoa não tem desculpa hoje, cara. O conteúdo tá aí. Por isso que eu falei, assim, você tem que primeiro querer, cara. Porque se você quiser, você tem como juntar esse material todo, organizar e se preparar o suficiente, cara. Né? Você tem que ver um jeito de se organizar para isso, porque a oportunidade tá dada. E as condições são muito melhores hoje para estudar, isso não tem a dúvida. E aí, só para contar um caso aqui, quando eu estava estudando, eu lembro que eu lia muito essas revistas de banca também, eu comprava as revistas, né? E aí eu lembro que eu comprei uma revista, não vou nem citar aqui o nome para não fazer propaganda, mas tinha uma matéria, cara, sobre cetáceos, né? As baleias, os golfinhos. E eu li essa matéria uma semana antes da prova, vocês acreditam, cara? E caiu na prova, a redação foi sobre cetáceos. E aí imagina, um engenheiro florestal falar de baleia e golfinho, cara. Por isso que eu te falo assim, você tem que se preparar o máximo possível, mas a sorte, de alguma forma, ela pode te ajudar. Só que ela só ajuda quem se esforça, cara. É aquela história, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, cara. Então, assim, eu tinha estudado muito. Só que a redação ali, de fato, eu dei uma sorte, cara. Assim, eu peguei uma revista uma semana antes, li uma matéria sobre cetáceos, aquilo de alguma forma me ajudou no conteúdo. E aí eu consegui escrever a redação e passar, né? E aí, quando saiu o resultado, eu fui ver o resultado do concurso no Cyber. Por isso que eu citei o Cyber, porque eu não tinha computador em casa. E aí fui lá super ansioso quando eu vi meu nome, cara. Pô, emoção enorme. Bom demais. Qual é a sensação, Rodrigo, quando tu viu o teu nome também na lista? Cara, a gente quase que assim não acredita, né? Eu tava com a minha esposa, aí eu disse, Michele, passei, na verdade eu tinha sido classificado, eu fiz lá pro estado do Tocantins, e deixa eu me lembrar aqui, eram 7 vagas lá, 7 ou 8, e aí eu fiquei em 9º ou 10º, uma coisa assim, faltava 2 vagas para eu poder alcançar.
Mas isso também já vai também como dica, sempre entre com recurso para você conseguir mais pontuação. Isso todo mundo faz. Então, eu sabia que se eu entrasse com recurso, né, eu ia conseguir mais pontos, né, ou da prova de discursiva ou objetiva. E aí não deu, mas eu já estava com aquela felicidade de que eu sabia que eu ia estar dentro. Não sabia eu não sabia quantos iam chamar depois da vaga original, mas sabia que se eu entrasse com recurso, eu ia conseguir algumas pontuações. E fiquei feliz, né? E aí consegui, aí eu disse para minha esposa, ela disse, sério, mentira, tu... Eu falei, consegui. Aí, só que eu estou em 10º. Aí falta 2 vagas para a classificação. Mas eu vou entrar com recurso e vai dar certo. Eu mesmo entrei com recurso e aí deu certo. Mas foi uma sensação muito boa. Excelente, cara. E assim, que mensagem final vocês deixam pro pessoal que está querendo entrar aí no ICMBio, que quer ser colega de vocês de trabalho? Olha, eu digo assim, acreditem, estudem, né, que a gente precisa, a gente está com uma defasagem aí de 1.000 servidores, 1.000 e poucos servidores, que esse concurso ele vem com 350 vagas, né? São 120 vagas para analista administrativo e 230 para analista ambiental. Mas a gente está com uma defasagem de mais de 1.100 vagas, né? Que estão em aberto ou por conta de colegas que, por conta de uma proposta muito melhor de outros concursos, os concurseiros mesmo, optaram por sair do ICMBio e ir para tentar outros concursos e passaram, ou das pessoas que se aposentaram, né? Então a gente está com uma defasagem grande. E a gente precisa de colegas novos para ajudar a gente. Então se esforcem que a gente vai estar de braços abertos esperando a galera para a gente trabalhar junto. É um trabalho maravilhoso. Eu não me vejo trabalhando em outra área, porque você tem a oportunidade de trabalhar dentro do escritório, aí quando está muito chato ali, você vai para campo e às vezes é cansativo, mas também é prazeroso porque você consegue conhecer pessoas, ter experiências fantásticas e vale muito a pena. Assim, não é um trabalho chato, é um trabalho que engloba muitos aspectos. Então é isso, sorte e sucesso para as pessoas. Eu trazer uma mensagem assim, primeiro do quanto eu aprendi a gostar também, enquanto analista ambiental do ICMBio, quanto eu aprendi a gostar do Instituto. Assim, eu acho que a gente, em geral, executa uma missão muito valorosa. E eu sempre digo, assim, quando eu tenho a oportunidade, que eu sou muito fã dos meus colegas de trabalho, né? E em geral, cara, assim, qualquer unidade de conservação que você for ter contato com as equipes, você vai perceber as pessoas muito apaixonadas pelo que fazem. E eu sinto isso muito evidente, assim, tem muito sentimento na atuação do analista ambiental do ICMBio. As pessoas gostam muito do que fazem, gostam muito da região em que trabalham e, em geral, gostam muito das pessoas que elas, de alguma forma, impactam com a sua atividade, né? Porque esse é um diferencial também do ICMBio. Você tem um poder muito grande de mudar a realidade, cara. Eu te falo porque eu já vi isso acontecer várias vezes quando você implementa uma iniciativa, você melhora a qualidade de vida de pessoas, né? Você oportuniza empregos e essa capacidade que a gente tem também de mediar algo que é muito complexo, né? Que é garantir a permanência das pessoas em lugares altamente biodiversos, né? A gente está protegendo a vida em todos os níveis, né? Desde a vida do ser humano até a vida dos animais e das plantas que estão ali nas unidades de conservação. Então, por isso que eu digo, é muito valoroso o que o ICMBio faz. E eu sou fãzaço, assim, do ICMBio. Mesmo agora atuando pelo Serviço Florestal, eu continuo acompanhando, né, as atividades. Agora eu também sou fã do Serviço Florestal, que eu acho que a gente também tem colegas muito dedicados aí na missão. E, em geral, cara, sendo muito franco, a carreira de especialista em meio ambiente, que é essa carreira que vocês vão fazer o concurso e vão tentar entrar, seja no IBAMA, no ICMBio, no Serviço Florestal, no próprio Ministério do Meio Ambiente, em geral você vai encontrar pessoas muito dedicadas, né? Ninguém tá ali à toa. Raramente você vai encontrar uma pessoa que tá, né, sem saber o que fazer da vida, assim. Em geral, as pessoas estão focadas num propósito. E aí, assim, a mensagem que eu passo é que se você for uma dessas pessoas que quer trabalhar por um propósito, cara, se dedique, venha trabalhar com a gente, cara, porque a gente precisa de pessoas assim. Se for uma pessoa que está pensando só na questão da remuneração, eu diria até, poxa, tenta fazer outra coisa. Tem até lugar que paga melhor, né? Porque é muito mais do que a questão financeira, assim. As pessoas que trabalham nessa missão sabem que trabalham ali porque acreditam. Então, se você quiser trabalhar em algo que você acredita, que vai te fazer, né, bem, que você vai dormir bem, satisfeito e orgulhoso do seu esforço, o ICMBio é um bom lugar para isso. E aí eu dedico realmente que você tenha êxito na sua jornada, né? Se dedique o máximo possível e aumente as suas condições de controle, né? Chegue na prova preparado e aí deixa a sorte te ajudar.
mas ela só vai ajudar quem buscou e quem fez por onde. E aí são essas pessoas que vão entrar e vão ser colegas de trabalho da gente aqui no futuro. É isso. Valeu, Lucas. Excelente. Olha, eu queria agradecer vocês por disponibilizarem um pouco do tempo de vocês para bater esse papo aqui comigo, né, com a gente aqui do Florestcast, do Florestal Brasil. E assim, em nome também do Florestal Brasil, eu acho que de todos os brasileiros também, eu agradeço a vocês pelo trabalho de vocês, né, por essa dedicação. Eu vendo vocês falarem hoje aqui, né, e a gente no Florestal Brasil tá sempre divulgando, né, as coisas que acontecem no Brasil, né, a gente sabe que o Brasil, o tamanho do nosso território, né, e essa defasagem que o Rodrigo falou, né, e é muito grande, e às vezes há uma cobrança muito grande, né, da população, das pessoas, tanto das pessoas que entendem de meio ambiente, quanto das pessoas que não entendem, que não trabalham nessa área, e às vezes há uma cobrança até, na minha opinião, injusta, né, em cima do IBAMA, em cima do ICMBio, né, em cima do Serviço Florestal Brasileiro, de tantos outros órgãos, né, que cuidam do nosso meio ambiente, da nossa biodiversidade, né, e críticas às vezes infundadas por falta de conhecimento, ou porque realmente a pessoa não quer entender, né, uma postura meio leviana de criticar, por exemplo, por que queima as máquinas, né, por que não leva as máquinas para doação e tal, às vezes a pessoa não entende e às vezes não quer entender quando a gente explica, porque nós já tentamos explicar muito esse fato, por exemplo, no Florestal Brasil, né? Então, eu queria aproveitar para agradecer a vocês, né? E que vocês reproduzam essa mensagem também aos colegas de vocês, o quanto esse trabalho é importante, é fundamental, né? E que realmente que abram mais concursos e que entrem mais pessoas realmente dedicadas, né, nessa missão, nesse propósito. É uma atividade muito nobre, né? Como o Darlison falou, acima do salário, acima dos benefícios, além de qualquer outra coisa, né? É uma atividade que realmente é muito nobre, né? Então, agradeço a vocês e parabenizo vocês pelo trabalho, né? E desejo que todos os futuros colegas de vocês também se engajem tanto quanto vocês, né? E que sejam tão apaixonados quanto vocês pela nossa natureza, né? Pelo nosso ecossistema, nossa biodiversidade, tá bom? Muito obrigado aí. E você que acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no Florestal Brasil, também compartilhe nossos vídeos. O Florescast está disponível em todas as plataformas de áudio e vídeo, tanto no YouTube quanto Spotify, Deezer, iTunes, enfim, qualquer plataforma. Sigam a gente também nas outras redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn. A gente está em todas as redes sociais que se possam imaginar, TikTok, Pinterest, enfim, em todos os lugares falando sobre conteúdo ambiental, florestal para vocês, tá bom? Por hoje é isso. Desejo a todos uma boa prova aí do ICMBio e até o próximo programa.